de olho no céu. Escreveu o poeta Olavo Bilac: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. Na realidade, Bilac não estava tão errado. Um campo da astronomia pouco conhecido é a radioastronomia. Neste programa, vamos conhecer alguns dos radiotelescópios que estão ouvindo as ondas de rádio enviadas pelas estrelas e auxiliando na descoberta de quasares, buracos negros e as origens do universo. Enxergando o invisível. Quando você ouve uma peça musical, seus ouvidos registram a ampla faixa de frequências, desde os sons mais graves dos baixos até as vibrações mais agudas. Agora imagine que seus ouvidos só fossem sensíveis a uma estreita faixa de frequências. Você perderia a maior parte das boas coisas. Esta é essencialmente a situação que se coloca para os astrônomos. Seus olhos são sensíveis apenas a uma faixa estreita de frequências luminosas, a luz visível. Somos cegos para todas as demais faixas de radiação eletromagnética. Contudo, existem muitos astros no universo que emitem radiação em outras faixas do espectro eletromagnético. Por exemplo, em 1930 foi descoberto por acaso que existem ondas de rádio que provêm das profundezas do espaço. Algumas dessas ondas têm a mesma frequência de sua estação de rádio favorita, mas elas são fracas e, na verdade, é claro, não existe nada reconhecível. Para sintonizar no universo rádio, você precisa de algum tipo de receptor, um radiotelescópio. O radiotelescópio é simplesmente uma antena parabólica, exceto para as ondas mais longas, da mesma forma que o espelho principal de um telescópio óptico. Mas devido a que as ondas de rádio são tão mais longas que as da luz visível, a superfície da parábola não precisa ser tão uniforme quanto a de um espelho. Este é o motivo pelo qual é tão mais fácil construir um grande radiotelescópio que um grande telescópio óptico. Ainda mais, em ondas de rádio, é muito mais fácil fazer interferometria, ou seja, aumentar o nível de detalhes que podem ser vistos quando se combina a luz de dois telescópios separados, como se eles fizessem parte de uma única antena gigante. O Very Large Array no Novo México, por exemplo, consiste de 27 antenas separadas, cada uma medindo 25 metros de diâmetro. Cada antena pode ser movimentada individualmente e, em sua configuração de máxima extensão, o disco virtual simulado pelo conjunto mede 36 quilômetros de diâmetro. Qual é a aparência do universo em ondas de rádio? Para começar, nosso Sol brilha fortemente em ondas de rádio. Isso ocorre também com o centro da Via Láctea. Mas tem mais. Pulsares são corpos estelares muito densos que emitem ondas de rádio somente dentro de um feixe muito estreito. Eles giram a velocidade de até centenas de revoluções por segundo. Assim, um pulsar se assemelha a um farol marítimo. O que vemos deles é uma sequência muito regular e rápida de pulsos rádio curtos. Daí o nome pulsar. A radiofonte conhecida por Cassiopea é, de fato, o resto de uma supernova que explodiu no século XVII. Centauros A, Cygnus A e Virgo A são galáxias gigantes que emitem altas potências de ondas de rádio. Cada uma dessas galáxias é alimentada por um buraco negro massivo em seu centro. Algumas dessas radiogaláxias são tão luminosas que seus sinais podem ser detectados a distâncias de 10 bilhões de anos-luz. Tem também o fraco ruído em frequências relativamente curtas, que preenchem todo o universo. Ele é conhecido como ruído cósmico de fundo e é um eco do Big Bang, a radiação térmica do universo em seu início. Cada uma das faixas do espectro tem sua própria história para contar. Em ondas milimétricas e submilimétricas, a astronomia estuda a formação de galáxias no universo primitivo e a origem de estrelas e planetas em nossa galáxia. Entretanto, a maior parte da radiação é absorvida por vapor de água na atmosfera terrestre. Para captar toda a radiação, precisamos ir para regiões altas e secas. Para o Planalto de Chajnantor, por exemplo, a 5 quilômetros de altitude acima do nível do mar, onde está sendo construído o ALMA. Quando entrar em operação em 2014, será o maior observatório construído até hoje. 64 antenas, cada uma pesando 100 toneladas, vão trabalhar em sincronia. Caminhões gigantes vão transportá-las por uma área tão grande quanto Londres
para aumentar os detalhes das imagens, ou aproximá-las entre si para ampliar o ângulo de visão. Cada movimento vai ser feito com precisão milimétrica. Muitos astros também brilham no infravermelho. Descoberta por William Herschel, a radiação infravermelha é frequentemente chamada de radiação térmica, porque ela é emitida por todos os corpos relativamente quentes, incluídos os seres humanos. Você pode ter familiaridade maior com o infravermelho do que imagina, porque na Terra, esse tipo de radiação é usado para câmeras e binóculos de visão noturna. Para detectar o brilho fraco de astros distantes, os astrônomos necessitam de detetores muito sensíveis, refrigerados a apenas alguns graus acima do zero absoluto, para diminuir a radiação emitida por eles próprios. Hoje em dia, a maior parte dos telescópios ópticos é equipada com câmeras infravermelhas. Eles permitem ver através de nuvens de poeira cósmica, revelando estrelas nascendo em seu interior, algo que não pode ser visto na faixa óptica. Por exemplo, olhe para esta fotografia óptica do famoso berçário estelar em Órion e veja como ela parece diferente quando vista através dos olhos de uma câmera infravermelha. Ver no infravermelho é também muito instrutivo quando se estudam as galáxias muito distantes. As estrelas recém-nascidas numa galáxia jovem brilham fortemente no ultravioleta. Mas a luz ultravioleta tem que viajar por bilhões de anos através do universo em expansão. A expansão alonga as ondas luminosas e, quando elas são recebidas por nós, estão deslocadas para a faixa do infravermelho. Este estranho telescópio é o MEDIC de La Palma. Ele varre o céu procurando raios gama cósmicos, a faixa de radiação mais energética na natureza. Para nossa sorte, os raios gama letais são bloqueados pela atmosfera terrestre. Mas eles deixam rastros para trás, que os astrônomos podem estudar. Ao atingir a atmosfera, eles produzem cascatas de partículas energéticas, que emitem um brilho fraco que pode ser captado pelo telescópio MEDIC. Aqui está o Observatório Pierre Auger, na Argentina. Ele nem mesmo se parece com um telescópio. O Pierre Auger consiste de 1.600 detetores, espalhados por 3.000 km². Eles captam as partículas emitidas em forma de raios cósmicos por supernovas distantes e buracos negros. E o que dizer dos detetores de neutrino, construídos em minas profundas ou sob a superfície do mar ou do gelo na Antártida? Poderíamos chamá-los de telescópios? Por que não? Afinal, eles observam o universo, embora não capturem dados do espectro eletromagnético. Neutrinos são partículas fugidias produzidas no Sol e em explosões de supernovas. Eles foram produzidos também pelo Big Bang. Diferentemente de outras partículas elementares, os neutrinos podem atravessar a matéria comum, viajar perto da velocidade da luz e não têm carga elétrica. Embora sejam difíceis de estudar, eles são abundantes. A cada segundo, 50 trilhões de eletroneutrinos vindos do Sol passam através de seu corpo. Finalmente, astrônomos e físicos juntaram forças para construir detetores de ondas gravitacionais. Esses telescópios não observam a radiação ou capturam partículas. Eles medem minúsculas deformações na própria estrutura do espaço-tempo, um efeito previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Com essa espetacular variedade de instrumentos, os astrônomos abriram todo o espectro da radiação eletromagnética e se aventuraram mais além. Entretanto, algumas observações simplesmente não podem ser feitas a partir do solo. Qual a saída? Telescópios espaciais. Curiosidade. Você sabia que em 1974 o radiotelescópio de Arecibo foi usado para enviar para o espaço uma transmissão que ficou conhecida como a Mensagem de Arecibo? Os cientistas acreditam que um dia uma civilização extraterrestre possa captar esta mensagem, decodificá-la e respondê-la. Até hoje, 3 décadas depois, não obtivemos nenhuma resposta a essa mensagem. De olho no céu.